Olá, esse é o Retrato Gravado. Eu sou a Kátia Micheli, estou aqui no estúdio do Bem Paraná, coordenação da Josiane Ritz e operação do Evandro Soares. Hoje a gente conversa com a Mônica Richbiter e ela mesma vai se apresentar e falar um pouco da experiência dela na política pública, que é muito vasta, mas a gente vai ter uma conversa muito bacana sobre isso, né, Mônica? Obrigada por aceitar o convite, viu? Obrigada pelo convite. Então, eu na área pública eu tenho um tempão assim, eu fui assessora do Rafael Greca, quando ele era maravilhoso, no primeiro mandato. Depois fui assessora do Cássio Taniguchi, de gabinete, e depois fui para o Teatro Guaíra, isso em 97. Eu fiquei 3 anos, depois virei secretário de Estado da Cultura até 2002, daí fui embora. E aí fui fazer cinema, e aí o pouco dinheiro que eu tinha eu perdi. E aí, em 2011, no governo do Beto, eles me convidaram para voltar para o Teatro Guaíra. E aí eu fiquei a primeira e a segunda gestão do Beto e a primeira gestão do Ratinho e um mês da segunda. É difícil, né? Bem Como é que difícil. você avalia toda essa experiência? Porque é muito tempo, né, Mônica? É muito tempo, mas o Guaíra é uma paixão de verdade na minha vida, assim. Você transformou o Guaíra, né? Eu fiz tudo que eu podia, porque o Guaíra, quando eu cheguei, não tinha nem ar-condicionado no grande auditório. E o Guaíra é um lugar muito especial, com artistas, né? Então tem dramas, mas nunca é drama que alguém vai morrer, entendeu? São dramas artísticos. Então é engraçado. Precisa ter uma quantidade de paciência e compreender que músicos, bailarinos, são pessoas mais sensíveis, são pessoas diferentes. E aí, a partir do momento que você compreende isso, a coisa anda. E no primeiro governo, que era do Jaime Lerner, o Jaime despachava no Guaíra. Então o Jaime era um governador maravilhoso. E a gente conseguiu fazer um monte de coisa. Eu botei ar-condicionado no Guairão, que não tinha. Enfim. Quais foram as principais mudanças lá? Porque teve também com a companhia de dança, né? Teve muita coisa no Nossa Guaíra, Senhora. né? Então, em 97, quando eu entrei, último audição para bailarinos estatutários, eles eram estatutários, né? Funcionários públicos. Tinha sido em 85. Então, quando eu entrei em 97, 12 anos depois, já faltavam bailarinos na companhia, nunca mais teve. Já faltavam músicos na orquestra, porque o bailarino vai fazendo audições, ele passa às vezes numa companhia melhor, numa companhia que paga mais. Melhor que o Teatro Guaíra, que o balé acho que não tem, mas que pagam mais. E a gente teve que fazer coisas muito sérias, assim. Por exemplo, a Susana Braga, que era a diretora do balé, que era uma super crítica de arte, uma mulher incrível, a pessoa mais louca que eu conheci, mas incrível. Ela disse, olha, eu aceito dirigir essa companhia, mas não é essa companhia, eu preciso fazer uma audição e preciso escolher os bailarinos dessa companhia que eu quero ficar. A gente já tinha o primeiro problema, como é que ia contratar os outros, né? Então fez uma audição e aí se separou a companhia, os bailarinos, alguns mais velhos, outros que não queriam mais trabalhar na companhia, a gente montou o G2, que fez agora 25 anos. E que tem bailarinos de quase 70 anos, que isso é incrível, isso é um orgulho que eu tenho na minha vida. E é a única companhia master do Brasil. E a gente contratou por cachê artístico os outros bailarinos, naquela época podia. E músicos, não tiramos músicos, mas trouxemos, enfim, o teatro estava sem maestro titular. Meu Deus, o teatro é um drama todo dia, assim, entendeu? Ao todo, você ficou quanto tempo? No Teatro Guaíra, 14 anos. E sua saída foi meio polêmica, né? Você quer falar sobre isso? Super gentileza dizer que foi polêmica. Foi horrorosa. Foi. Foi muito feia. Eu nunca falei muito sobre isso e hoje eu tô com vontade de falar. Porque às vezes eu tenho saudades do Guaíra todo dia e às vezes me dói muito pensar o jeito como lidaram comigo. A gente teve a Lei Aldir Blanc na pandemia, né? Que foi feita de uma forma absolutamente incompetente, sem pareceristas, enfim, o Teatro Guaíra inteiro fazia parecer, porque não teve, eles não estruturaram a secretaria. E ainda, o dinheiro foi acumulando. E chegou setembro de 2021, os recursos tinham que ser devolvidos até o mês de
os recursos que não tivessem sido pagos até 31 de dezembro de 2021 tinham que ser devolvidos para o governo federal no dia 10 de janeiro de 2022. Em setembro, a secretária me disse que o Guaíra faria um projeto, um edital da Lei Aldir Blanc, e eu disse, olha, isso não é possível, secretária, porque nós estamos em setembro, para o dinheiro chegar no final até dezembro, não chega, 3 meses você não faz um edital. Além do que era um edital de bandas marciais e fanfarras. Não tinha, assim, muito a ver com o Teatro Guaíra, eu entendo que houvesse um esforço para gastar todo o dinheiro, mas isso tinha que ter sido feito antes, de forma organizada, competente, tinha que ter sido feito uma força-tarefa, o Covid moeu as pessoas, Sim. Mas tinha muito dinheiro. E aí começou uma tensão entre o Teatro Guaíra e a Secretaria da Cultura, e, enfim, em outubro eles passaram R$2.200.000 para a conta do Teatro Guaíra, dos recursos da Lei Aldir Blanc. E eu disse, eu não posso fazer, eu não vou fazer, porque eu vou preso depois, eu não vou fazer. Não, tem que fazer. O que eu fiz? Eu sou uma pessoa obediente, então a gente montou um edital de apoio a bandas e fanfarras, que existem pouquíssimas no Paraná, porque normalmente são de colégios militares, são de... poucas escolas privadas têm bandas e fanfarra. E, de qualquer forma, eu montei o edital, mas fiz uma pergunta para a Procuradoria-Geral do Estado, dizendo, olha, me foi dito que eu tenho que fazer isso, mas eu não estou confortável, porque eu entendo que, aí citando a lei, eu teria que devolver esse recurso dia 10 de janeiro. A Procuradoria demorou um tempão para responder, e quando respondeu, eu disse, você tem toda a razão, você não pode usar esse recurso. Eu liguei para a Luciana Pereira e disse, Luciana, a Procuradoria diz que eu não posso usar esse recurso, que eu tenho razão, eu não vou fazer esse edital. E ela me disse, você não devia ter mandado para a Procuradoria. Que é uma coisa que até hoje eu não entendi, Eu mandava para comprar papel higiênico, o processo passa para a Procuradoria. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, o processo, que é o processo público, ficou em sigilo, a gente não tinha mais acesso ao processo. Então, não sabia mais o que tinha acontecido, ela nunca mais falou comigo, e eu pensei, ufa, tá bom. Resolveu. Resolveu, não vou gastar o dinheiro, só tenho que devolver até 10 de janeiro. No começo do ano eu disse, Luciana, eu queria fazer uma reunião, ela me chamou para fazer uma reunião no dia 10 de janeiro, que era o dia que eu teria que ter devolvido os recursos. E nessa reunião a gente teve um desentendimento, porque ela me disse que eu tinha que fazer, e eu disse que eu não ia fazer. Ela deu até uma entrevista para uma jornalista chamada Miriam Caran, dizendo que a lei a gente tem que peitar, que o gestor tem que ter coragem para peitar a lei. Veja, eu não entendo desse jeito, eu acho que lei é lei. Se você não gosta dela, você briga para mudar, mas desrespeitar a lei sendo um órgão público, eu acho gravíssimo. Enfim, a gente brigou nesse dia e eu fui embora e eu disse que eu não ia fazer, ela disse que eu tinha que fazer, eu disse que eu não ia fazer. Trabalhei mais um mês, a gente estava começando uma nova produção do balé e era a primeira reunião dessa produção numa quarta-feira, dia 2 de fevereiro. E um amigo ligou, eu falei, não posso falar, mas ele estava chorando, eu perguntei, o que você tem? Ele disse, você viu o que aconteceu, mas viu o que aconteceu? Você não... Porra, fala o que aconteceu, cacete. Ele disse, você foi exonerada, era uma quarta-feira. Você soube por ele. Eu tinha sido exonerado na segunda-feira, e eu soube por ele. E aí eu pedi para ver no Diário Oficial, é verdade, estava lá a minha exoneração, e aí liguei para a Luciana. E ela me disse, puxa, eu não sabia. Eu não vou dizer o que eu disse para ela, porque eu não sou uma pessoa mal educada, mas fiquei muito braba. Liguei então para o secretário de Comunicação e Cultura, que é o De Biasi, e a secretária me disse, ele não tem nada para falar com você. E assim terminou a minha passagem no governo Ratinho, assim, todo o meu trabalho, todo o meu esforço, todo o processo, de uma forma muito desrespeitosa, entendeu? Mas muito desrespeitosa. Eu acho que eles agem assim com as pessoas, mas não consigo entender. Você atribui essa atitude a quê? A atitude dela? Uhum. Não tenho a menor ideia, eu não tenho ideia. O que acontece assim, quando eu saí, foram tantas as... É tão bonito no dia que eu saí, eu tenho 700 mensagens, assim, uma coisa que eu não sou uma pessoa de redes sociais, então não tenho uma vida dinâmica nas redes sociais.
Mesmo assim, e aí no fim da tarde, isso foi na hora do almoço que eu soube, no fim da tarde ela chamou o Cleverson, que era meu diretor artístico, uma pessoa maravilhosa, um guri que tem 40 anos de Teatro Guaíra, para ser presidente no meu lugar. Na verdade, eu sei que havia uma moça que ia ser presidente, mas eu acho que a reação foi tão forte, então isso me tranquiliza, assim, porque o Cleverson é uma pessoa que adora o Teatro Guaíra, conhece o Teatro Guaíra mais do que eu, e então isso foi a parte menos dolorida. Eu entendo que o Guaíra está bem cuidado, parece que vem um recurso para uma grande reforma, mas eu não sei, eu sofro até hoje, tenho muita raiva também. Imagino. É. E, assim, você tem muita experiência na cultura aqui do estado e de Curitiba, né, também. Como é que você avalia esse cenário atual agora? Como é que está a cultura agora? O que falta? O que pode acontecer? Você tem uma análise, assim, desse momento que a gente está vivendo? Tenho. Por que o Teatro Guaíra é o lugar que eu mais gosto? Porque é um lugar pequeno. Já teve 500 funcionários, hoje deve ter 120, mas eu consigo varrer um canto se eu conseguir. A cidade é grande, o estado é abstrato. Então, assim, falando de Curitiba, eu acho que as políticas culturais pecam muito por não entender. Se você olhar com atenção um edital, o que eles têm que preencher no edital é inacreditável que um artista consiga se inscrever. Porque é um absurdo. As leis, quando foram... Ninguém nunca pensou em arte quando fez a Constituição, Então, é tudo muito errado. E cada vez mais, né? Cada vez mais se rouba, mas cada vez mais tem leis para não se roubarem. Os caminhos as pessoas acham. Né? Então, antigamente eu podia contratar um violino extra, contratava uma pessoa com um bom currículo, ou que alguém fosse ver tocar, porque às vezes tem obras que exigem mais violinos que a orquestra tem. Hoje, a legislação diz que eu tenho que tomar preço, então eu tomo preço de ter 3 violinistas. Isso é absurdo, né? Porque mensurar a arte é assim. Então, assim, o que cobra mais barato vai ganhar. Eu acho que está tudo super errado. Assim, no governo do estado, veja, a extrema-direita e a cultura não é um bom casamento. Né? Eu não vejo que a Secretaria da Cultura olhe para os municípios, não vejo que eles fazem eventos e vão ouvir as pessoas, mas nada deriva disso. Né? Quer dizer, a grande chance que a gente teve, que foi na Lei Aldir Blanc, que vieram 80 milhões de reais para o Paraná, eles devem ter perdido metade. Passaram muitos recursos, como passaram para mim, passaram para a Embap, passaram para o Zuel, várias universidades ficaram com esses recursos. Eu outro dia fui tentar entender o que aconteceu, se as pessoas não foram punidas, parece que muitos estados fizeram isso, porque não deram conta, e eu acho que até agora ninguém foi punido. Como é que a população e os próprios artistas podem ter acesso a essas brechas que o governo faz para não repassar o dinheiro? Veja, a nossa classe artística também não é um primor. Né? Não temos aqui, vou falar de Curitiba, então, né? Uma cidade muito polaco, muito alemão, uma gente meio retraída, assim, então não tem uma classe que cobre. A gente tem sim o sindicato, que é atuante hoje, o sindicato dos artistas, mas as coisas vão indo, as pessoas vão sofrendo e vão sendo injustiçadas e elas vão engolindo. Né? Quer dizer, eu acho que a gente tem que cobrar mais. E acho que tem que ter espaço para conversar, que é uma coisa que eu não vejo. Quando eu fui secretária, eu tinha uma quantidade de dinheiro, o Jaime Miller me deu, porque dinheiro da cultura é nada, né? Nada. O Teatro Guaíra tinha 1 milhão por ano para fazer produção, 1 milhão por ano não é nada. Né? A gente tem uma orquestra, um balé, uma escola, então a gente tinha que fazer projetos na Lei Rouanet para poder sobreviver. Está tudo errado, porque a gente podia fazer tantas coisas, né? Tantas coisas. Tem tanta gente bacana fazendo cultura em todos os cantos do Paraná, e tem mesmo. Coisas diferentes, tem gauchices, tem... É incrível o que a gente tem. A Congada da Lapa, o fandango, mas
a gente fica um pouco, não sei, eu não sei te dizer. Eu acho que tem que estar muito mais perto das pessoas, acho que tem que falar muito mais, tem que ouvir muito mais. Mas o que é o poder, senão as pessoas se enclausurarem e ficarem, né, tendo ideias? É Vamos, isso. vamos voltar um pouquinho para onde essa tua personalidade, né, forte, que fez você ter 700 mensagens ali quando saiu, né, de um cargo de apoio. Você tem um pai muito especial, né, um avô. Vamos falar um pouco dessa tua família? Puxa vida. Então vou começar pela parte da minha avó, né? Minha avó fundou a Aliança Francesa em Curitiba, era uma mulher incrível, ela era uma engenheira civil, uma fofa. Meu avô, um francês, engenheiro civil também, pintor. Né? Nunca viveu disso, mas foi um grande artista, né? Amigo de grandes artistas, esposo. Nunca ganhou dinheiro. Parece que não é o dom da nossa família esse. Mas... E aí uma mãe engenheira civil, que foi uma pessoa super importante para o Jardim Botânico, para a cidade, e que por isso ganhou o nome de Jardim Botânico, que foi uma homenagem que o Jaime fez para ela. E um pai pobre, coitado, que foi presidente do BADEP, foi presidente da Caixa Econômica, foi presidente do Banco do Brasil, foi ministro da Fazenda. E quanto mais ele subia, mais ele sofria. E aí ele dizia no fim da vida para a gente, quanto mais alto, menos coisas a gente consegue fazer. E ele dizia, na Caixa, ele foi profundamente feliz. No Banco do Brasil já era mais amarrado. E no Ministério da Fazenda ele conseguiu, sei lá, brigar tanto, ter alergias. Enfim, foi embora. Porque são esquemas, né? É horrível, porque eu não sei se isso tem muita saída, né? Eu acho que o mundo vai acabar daqui a pouco. Na verdade, eu espero, porque não vai dar para continuar desse jeito, entendeu? Não dá, não dá. O presidente dos Estados Unidos daquele jeito, não dá. O que a gente está fazendo aqui? O cenário atual não é animador, né? O cenário atual não é animador. Não, e aí as redes sociais, as crianças, a escola, né? Eu sou pedagoga de formação, né? Então, a escola é uma coisa é um assunto que me custa a alma. E muito pertinente, né? Por sinal, você é pedagoga e você teve 2 filhos, né? Como é que foi essa questão da maternidade, da escola, da orientação infantil deles, né? Porque essa parte da educação infantil é muito intensa e influencia muito, né, as crianças. Como é que foi isso para Foi você? super complicado, porque primeiro assim, eu me separei, meus filhos tinham 4 e 2 anos. Então eu criei eles um pouco sozinha. É uma delicadeza também dizer um pouco sozinha. Sozinha. E me lembro que para matricular o Gabriel na primeira escola, eu acho que eu visitei umas 35 escolas. E matriculei numa escola que chamava Escola Sempre Nova, que era uma escola toda torta, que foi a primeira escola que eu entrei que não tinha Pato Donald, não tinha Mickey, não tinha Branca de Neve, já me deu uma alegria. E era uma escola super bacana. Enfim, a Escola Sempre Nova fechou, e aí os dois foram estudar a Palmares, que foi uma escola muito legal durante muito tempo. Eu não sei como ela está hoje, mas é que eu acho a escola, enquanto estrutura, hoje, uma coisa completamente absurda. Por quê? Porque você imaginar que você tem 25 criancinhas de 10 anos numa sala e que todas vão aprender todas as matérias na mesma medida, você não considera os interesses de cada criança, não interessa nada as necessidades de cada criança. E para mim a escola é o lugar do bullying. A escola é o lugar que começa o podre a criança sai de casa protegida, vai para uma escola onde ou ela vai fazer bullying ou ela vai sofrer. Muitas raras são as que conseguem se... Né? Meu filho sofria bullying, minha filha fazia bullying, é isso, fica na turma dos fortinhos, né? Então um sofre, o outro... eu acho que a escola não ouve, acho que a escola não presta atenção, eu acho que os conteúdos que a escola ensina hoje são absurdos, né? Eu comecei a minha vida no Sion e fazia xixi na calça de medo de ir para a escola. E tinha 9 fichas de leitura por semana, eu acabava a semana devendo 7. E tem um trauma assim do Sion. No segundo ano, que eu ia para o segundo ano, a Vera Miralha, do Anjo da Guarda, montou o Anjo da Guarda. E eu me lembro até hoje que a Laura, que era irmã dela, por isso minha filha chama Laura,
A Laura disse, nossa, tô lendo uma redação super bacana, tal, e era a minha redação. Eu quase desmaiei. E a partir daquele momento, nunca mais fui uma aluna ruim. E apesar disso tudo, você foi fazer pedagogia, né? Fui, mas porque eu queria acabar com as escolas, né? Eu queria que as escolas, enfim, eu acho que a Escola da Ponte, o Colégio do SESI, que hoje tem um pouco isso, né? Uma escola que, porque uma criança com 6, 7, 8, 9 anos, chamada de burra, você destrói, às vezes, uma criança, a vida de uma criança, a carreira de uma criança, as relações da criança, porque ela não decorou a tabuada. Para que precisa decorar a tabuada hoje em dia? Né? Não sei, muda muito, né, com a inteligência artificial, com Mas a comunicação, né, e acho que tem um grande avanço para a educação aí ainda, né? Sim, mas a escola parou no tempo, ela continua ensinando as partes da planta, gineceu, androceu, os afluentes do rio Amazonas, e para quê? Entendeu? Mas nunca se discute a vida, as relações, o dinheiro, a política. Vamos discutir isso agora. Como é que está a tua vida, tuas relações? Minha vida está boa. Faz 2 anos e 3 meses que eu fui embora do Guaíra. Ainda sofro um pouco, mas estou escrevi um roteiro de uma minissérie, que acho que não é muito bom, mas estou lá mexendo nele. Estou tentando escrever um espetáculo de teatro, que também é engraçado. E queria muito voltar a trabalhar, me faz muita falta. Trabalhar é uma coisa que faz muita falta. Eu trabalho em casa, né? Até comida eu faço, eu limpo a casa. Não é engraçado. Nada engraçado. Então, eu sinto falta. Mas eu fico pensando, o que eu quero fazer na minha vida? Eu queria montar um podcast, que ia chamar Não Podcast. Que é não case, não tenha filhos. Quer dizer para as pessoas, pelo amor de Deus, gente, casamento. A pessoa vai na igreja e jura que vai amar, não dá. Pode até prometer que vai tentar. Entendeu? Mas jurar que vai amar, né? Aí tem um filho, coisa mais linda. E o custo que um filho tem na alma da gente, Kátia. Meu Deus do céu. Você teve quantos casamentos? Eu tive um casamento que durou pouquíssimo, durou 6 anos. Eu tive um filho, o meu primeiro filho já tinha 2 anos de casado, então durou 6 anos. Depois eu tive uma relação de 12 anos com um homem que era casado e que meio separou, não separou. Homens, né? Essa coisa forte, decidida. Homens. Eu acho que um homem maduro, você sabe quando ele tem 12 anos. Se ele tiver maturidade aos 12 anos, daquilo ele não vai passar. Entendeu? Todo homem é bobo, toda mulher é chata, Kátia. A gente é chata mesmo, isso eu acho. A gente faz diária, homens são muito bobos. Mas eu queria falar disso, assim, essa coisa de ter filho, por exemplo, que a gente faz meio sem pensar. É o maior amor do mundo. Não tem nada que se compare ao amor que a gente sente por um filho. A gente é mesmo capaz de matar. É um amor alucinado. Mas é um amor. O meu filho teve depressão uma época. E eu sofri assim, eu acho que mais que ele. Era uma coisa, eu ficava imaginando o que ele estava sentindo e é uma coisa. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, dói na gente de um jeito. Eu lembro que eu falava para minha filha quando ela era pequena, para ela sentir a comida, eu falava, só você pode sentir, para não queimar a boca, alguma coisa assim. Mas o só você pode sentir tem muito mais, né? Tá e é tendo muito muito dolorido, mais, né? né? Nossa, é muito esquisito. É uma coisa muito louca. Bom, ainda bem, né? Porque senão, de verdade, a gente jogava pela janela, entendeu? No 3º mês não tá dormindo, entendeu? Mas nasce aquela coisa que a gente já gosta, mesmo sendo esquisitinho, pequenininho, né? Mas a experiência para você, como é que foi, foi dos muito 2 legal. filhos? Foi muito legal. E hoje eles estão com que idade? O Gabriel tem 37, a Laura tem 35. E estão morando com você? Então, eu e meu filho, a gente sempre morou junto. Mas ele é um guri super na dele, assim, então. A minha filha saiu de casa faz uns 14 anos e voltou ano passado, com 2 cachorros, e ela é expansiva, eu diria. Então a casa ela tem conversando, assim, eu e ele a gente consegue morar como se a gente estivesse quase morando sozinho, né? Mas ele também trabalha em casa, tem pessoas que vão lá, tá tudo certo. Eu acho que hoje tá tudo certo, assim, mas quando eu vejo uma mulher grávida, eu tenho uma vontade de abraçar ela e dizer, moça, o que você tá fazendo?
É outro mundo. Mônica, a gente estava falando dos homens, né, que custam a amadurecer, né, cientificamente comprovado. Eu não estou dizendo que isso é. Não, cientificamente comprovado. Mas e para você? Como é que está sendo amadurecer, ver o tempo passar? Como é que você está neste momento? Se você olha para trás, tem algum arrependimento? Tem pouquíssimos arrependimentos. Um foi ter deixado meu pai ir para a UTI antes de morrer, porque ele tinha pedido para não ir, mas ele logo morreu. O outro foi ter barrado a Lelé Canê num almoço do Dia Mundial do Hábitat. Veja que louco, às vezes eu me lembro da Lelé, que era mãe da crise, e só podia entrar cônsul, de verdade. Cônsul honorário não podia entrar, porque tinha o secretário-geral da ONU, enfim. Isso era quando eu falava com o Rafael. E ela chegou e não deixou ela entrar. Por quê? Porque não podia. Mas eu conhecia ela, e era uma coisa que se eu tivesse feito não ia ser grave. Mas essa coisa de levar as regras super a sério me custou muita coisa na vida. Mas são esses arrependimentos. Aí eu casei, tive esse namoro bem comprido, que foi um grande amor, e ele acabou já faz uns 15 anos, nem sei. E eu nunca mais me apaixonei por ninguém. E é muito bom. Porque a tranquilidade, porque a paixão é uma doença, né, Kátia, Michele? Não, esperar o telefone tocar com essa idade, nunca mais. Bom, primeiro que não tocaria, né, faria pipi. Mas vejo a paixão como uma coisa muito doente, ao mesmo tempo muito festejada. É um sentimento maravilhoso, maravilhoso. Parece que a gente tomou 6 Prozac, né? Mas ao mesmo tempo construir disso uma relação equilibrada, racional e bacana é difícil, né? Porque com a paixão vem inseguranças, vem ciúme, vem possessão, vem... A gente é muito estranho quanto ser, né? E o amor? O amor, não. Acho que eu tive esse grande amor. Tenho ainda o Chico Buarque na minha vida, que eu acho que é meu grande amor. Ele um dia vai saber disso. Mas eu gosto muito dessa mulher dele. Ela é muito legal, essa Carol. Muito legal. Não tenho ciúme dela. A primeira, nem da Marieta eu tinha, mas as que vieram pelo meio, nossa, se eu pudesse, tinha matado todas. Não, mas ele vai... Ai, né? que lindo, mas ele tá lindo e a Carol tá tudo bem, eu aceito ela. E veja, eu tive um câncer há 16 anos e aí fiz bloqueio de hormônio muito, bloqueio com injeção, com remédio. Como é que você descobriu Desculpa, minha mãe morreu disso e aí eu me prometi fazer um exame a cada 6 meses. E num dos exames, enfim, eu não tive nem que fazer quimioterapia, só fiz rádio, mas tive que fazer esse bloqueio de hormônio que eu nunca mais tive vontade de fazer sexo. E eu vou dizer que isso é uma alegria na minha vida. Eu falo isso pra minha filha, um dia vai chegar. Tá longe, tadinha, tá longe. Mas eu gosto muito de ficar sozinha, eu gosto muito de ficar comigo mesma. Já li muito. Como é que você lidou com a doença? Foi logo depois que eu me separei desse grande amor, que eu quase morri, perdi 8 quilos em um ano, não conseguia comer, tanto que perdi o grande amor. É todo um delírio da cabeça da gente, mas enfim, eu estava lá vivendo essa perda desse grande amor. É um luto, né? Porra, mas é um luto do ego, né? Porque é o ego da gente que morre, não é mais nada. A gente tem um problema, a vaidade da gente se espatifa no chão. E aí, né? E é um luto, tá louco. Tá louco, por isso que eu digo, eu acho que eu já vivi, me apaixonei muito, muito, quando era mocinha me apaixonei muito. E hoje eu acho, nossa, eu gosto muito de não estar à mercê disso, assim. Entrar no lugar e não pensar... no controle? Vou olhar para um homem, vou suspirar, não vou mesmo, mas não vou mesmo. Tá, mas a gente estava falando de como é que foi lidar com essa questão que é bem difícil também, né, que é a finitude, que é a doença, você se olhar e de repente não ter o controle, né? Horrível, porque a minha mãe tinha morrido disso. Câncer aonde? Não sei, eu também. Só que a minha mãe, ela descobriu muito tarde, minha mãe morreu há 35 anos atrás, 2 dias antes da Laura nascer, minha segunda filha. E as condições eram outras, né? Sim. A medicina era outra. Então eu tenho uma médica oncologista que para mim é um pedaço de Deus na Terra, que eu amo ela. E desde que eu fui na primeira consulta, eu não operei com ela, operei com outra pessoa, o homem queria fazer quimioterapia, e eu passei muito mal. E aí eu fui lá e ela disse, olha, câncer não é mais isso, para com isso, entendeu? Você vai tratar e vai ficar boa.
E eu tratei, fiquei boa. E a partir daquele momento... Mas eu evitei pensar um pouco naquilo, né? Porque quando você tem filho, é muito difícil imaginar que você não vai estar aí para acudir. Não é para acudir eles, para ajudar eles. Ave Maria. Ave Você Maria. disse que ela é um pedaço de Deus na Terra, né? Qual é a tua relação com a espiritualidade? Olha, eu sou assim, meus avós eram judeus, fugiram para o Brasil e viraram cristãos novos. Então minha mãe é cristã, católica, batizada, mas filha de judeus. Meu pai era um alemão protestante. O meu marido, pai dos meus filhos, era espírita. E eu não sou nada. Eu acho que tem alguma coisa, eu espero sinceramente que tenha. Se é um Deus, eu vou ficar muito chateada, porque ele já devia ter chegado. Então, porque se tem alguma coisa para vir, já devia ter vindo. Porque a gente já passou da barbárie, né? Se olhar as imagens de Gaza, você pensa, não, Deus não existe. Né? Aí eu vou rezar para o meu filho passar de ano, ou para o meu... Eu não posso rezar, entendeu? Tanta coisa grave, que eu acho que eu não posso pedir nada para Deus. Eu não peço nada, mas espero que alguma coisa exista. Mas acho assim... Todos os rituais me deixam absolutamente assustada. Assim, eu acho tudo tão esquisito. Todos. Eu já fui em todos os rituais também. A Umbanda é ainda a coisa que mais me encanta, porque tem uma batida, porque tem umas pessoas, tem uma energia. Mas também não... Nada disso me pegou. Nada. Mas eu acho que existe um Deus. Mas lá em Plutão. Entendeu? Tá, Mônica, a gente está chegando aqui, né, nas considerações finais, mas eu sinto que ainda tem muita coisa para a gente conversar, Uns né? 15 podcasts. Dava, né? Mas quando a gente estava começando a gravar, você falou, não, tem coisas que eu quero falar, né? A exoneração do Guaíra, tem mais alguma coisa que que está entalado aí? Aproveita, esse é o momento, o microfone está aberto. O que está entalado para mim é assim, eu estou vendo o que está acontecendo com a educação no Paraná. Porque eu disse, a cultura é um amor e a educação acho que é um dom mesmo. Ou guarda de trânsito, eu adoraria ser guarda de trânsito. O trânsito em Curitiba está uma vergonha, senhor prefeito. Eu nunca vi nada parecido. Não sei se os sinaleiros estão bebendo, eles perderam a sincronia, abre um sinaleiro, você não consegue ir para outra quadra. Eu não sei, a cidade nunca teve tão caótica. E para o governador do Paraná, educação é uma coisa muito séria. Então, nossa, escola cívico-militar, o que eles estão fazendo, entendeu? Pensem um pouco, né? Pensem, é a educação das crianças. E não estou falando de conteúdo que tem que ter uma boa... Eu estou falando de ambientes saudáveis, de relacionamentos saudáveis, de cuidado com as crianças, porque acho que todo mundo viu a adolescência, né? Acho que todo mundo viu. Eu acho que a gente tem que ver 8 vezes aquilo para entender que as crianças estão sofrendo muito. E todas elas têm celular. E a escola manda desligar o celular durante a aula e finge que isso não existe, entendeu? E qual é o papel do Estado nisso? As crianças passam, às vezes, 1/3 do dia ou mais, né, nas escolas de dia inteiro. Então, o papel de uma pessoa que está na escola é zelar por aquela criança, proteger aquela criança. Eu não diria que é ensinar, na minha escola não seria ensinar, seria coordenar, se agruparia por interesse, eu faria outras coisas. Mas tudo bem, isso não vai acontecer. Mas escola cívico-militar, disciplina acima de tudo. Puxa vida, eu queria dizer para esse governador, eu queria dizer tanta coisa para ele, mas não vou falar aqui. Mas um dia eu vou falar para ele. E o que você gostaria né, as considerações finais aí para o pessoal que ouviu até aqui? O que você gostaria de falar? Quais são os seus planos no futuro? Meus planos é ganhar um pouco de dinheiro, tomara que meus roteiros me deem isso. Porque eu me aposentei pelo INSS, porque eu não sou funcionário, então tive vários cargos e esses cargos não vão para a aposentadoria, então é uma tragédia. Eu acho que a gente tem que se organizar enquanto pessoas e a gente tem que se juntar, porque a gente tem que lutar pelas coisas, porque senão as coisas não virão. Cada vez menos elas virão. E eu acho que se a gente não cobrar, e eu acho que a classe artística é basicamente uma classe de pessoas bacanas, tem uns horrorosos, mas diria que 99% das pessoas é bacana. E que as pessoas têm que cobrar, as pessoas têm que se juntar, as pessoas... É isso.
Vamos junto, né? Vamos junto. Obrigada, Mônica. Foi um Obrigada a prazer você. ter você aqui. E para quem chegou até aqui e quiser saber um pouquinho mais da Mônica, também vai ter uma matéria que você pode acessar no Bem Paraná. E fique com a gente.